Oi, gente. Muito raro aparecer por aqui, né? Mas tava aqui estudando a palavra de Deus. Hoje fui pegar minha Bíblia e Deus falou assim: eu não quero que você leia a Bíblia, eu quero que você estude a Bíblia. Falei, tá bom, vou voltar tudo. A gente que tenta, né? Tem o propósito de pelo menos tentar ler a Bíblia uma vez por ano. Quando vem essa questão de voltar tudo, a gente fica um pouco assim, mas por quê? Aí eu falei, tá bom, eu vou estudar, mas eu vou estudar a Bíblia 1 hora por dia e vou ler 5 capítulos por dia. Hoje, em 1 hora, eu mal acabei um capítulo. Mas Deus trouxe ao meu coração aqui algumas coisas tão significativas para mim. Não sei o quanto que isso vai falar com vocês, mas comigo foi tremendo. Tremendo. Lá em Gênesis 22, Gênesis 1, na verdade, né? 1:22. É a primeira bênção. Foi quando Deus abençoou alguma coisa pela primeira vez. Ele tinha falado aqui no 20: povoem-se as águas de enxames dos seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E aí fala sobre os animais marinhos, os seres que rastejam, né, os peixes, as aves, todas as espécies. E aí no versículo 22 do capítulo 1 de Gênesis, Deus dá a primeira bênção e fala: multiplicai-vos. Multiplicai-vos. E isso encheu meu coração porque eu não entendo que seja só sobre filhos, pelo fato de ter sido a primeira bênção escrita na Bíblia. Não acho que pode ter sido só sobre filhos. Eu acho que isso pode ser sobre a gente partir daqui do mundo, né? E a gente deixar um legado. Se multiplicar no sentido de que a gente tem que entender que tem um propósito, a gente levar esse propósito para outras pessoas e que mesmo a partir do momento que a gente partir desse mundo, que a gente morrer, né, o nosso nome vai continuar sendo dito por outras pessoas, mesmo que não sejam nossos filhos, e que vai ter um legado nosso aqui na Terra, né? E eu fui lendo, continuei lendo. E quando eu cheguei no versículo 26 do mesmo capítulo, né, capítulo 1, eu vi aqui: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gente, é muito interessante, porque até aqui Deus tinha falado: ajuntem-se as águas, crie a terra os animais domésticos, os animais. Tudo Deus delegava. Deus delegava que fosse feito. A única vez, da parte que eu já li aqui, do capítulo 1 só, no caso, mas a única vez que Deus falou façamos, que eu posso perceber Deus realmente colocando a mão na massa, indo lá, descendo e colocando a mão na massa. Ele diz façamos. É na criação do homem. É na criação do homem. Ele criou Adão com a sua própria mão. Eu anotei aqui. Aí eu anotei aqui também, fazendo meu devocional, né? O homem não foi mais um na criação. Deus nos fez conforme a imagem e semelhança dele.
Deus nos deu identidade. Isso é o que o mundo mais está preocupado em nos tirar. Porque sabe que tirando a nossa identidade, ele tira o que Deus colocou em nós de mais precioso. É o que nos aproxima dele. É o que a gente tem em comum. É a nossa identidade. Lógico que a nossa identidade após a queda, né, de Adão e Eva, a nossa identidade agora é pecaminosa e a identidade de Deus é santa. Isso realmente é diferente, mas a essência continua a mesma. E é por isso que a gente tem o vazio do tamanho de Deus, porque a gente é muito parecido no sentido de que a gente tem a mesma identidade, foi ele que fez. Eu tenho 2 filhos, né? A minha filha tem a minha identidade. O meu filho tem a minha identidade, tem os meus códigos genéticos. E Deus nos criou com os códigos genéticos dele, a imagem e semelhança dele, com as mãos dele. Deus não ordenou que nós fôssemos feitos. Deus nos criou. Ele disse: façamos. Ele pegou isso para si mesmo e fez. Ele não delegou que fosse feito, ele fez. E aí eu continuei lendo, né? E aqui no versículo 28 fala assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Sujeitai-a. Deus nos colocou em uma posição de governo. Deus nos colocou em uma posição de autoridade nessa terra. Se eu não estiver vivendo isso, eu estou fora da rota que o próprio Deus desejou que eu estivesse, né? Porque Deus nos dá um caminho, ele nos direciona, ele nos orienta sobre qual caminho seguir, mas ele nos deixa à vontade para fazer o que a gente quiser, né? E se eu estiver fora dessa rota, fora desse caminho que Deus deseja que eu esteja, eu não estou no centro da vontade dele, né? E isso aí é óbvio que precisa que significa que está na hora de eu recalcular minha rota. Tá na hora de eu lembrar a identidade que eu tenho, a posição que Deus quer que eu esteja na terra e voltar. E voltar. Pedir a Deus, né, essa clareza do que Ele quer para nós e voltar. Espero que essa palavra tenha falado com você. Deus mexeu muito forte comigo hoje sobre isso. E eu estou disposta a voltar. Voltar para a identidade que o próprio Deus deseja que eu volte, que Ele nunca desejou que eu tivesse saído, né? Essa posição de governo, de autoridade, de ser cabeça e não cauda. Que Deus nos abençoe.